Olá, bom dia. Hoje a nossa aula é de história e o tema é A Vida na Corte, Rio de Janeiro, sede do governo central, diferentes grupos sociais, corte, alto funcionários e comerciantes enriquecidos e com título de nobre. Nobre, casas luxuosas andavam em cadeiras conduzidas por escravo ou animais, trabalhadores livres pobres, ex-escravo ou pessoas sem dinheiro, escravo de ganho, emprestados para outros trabalhos. Durante o segundo reinado, algumas cidades brasileiras passaram por um acentuado crescimento. Neste centro urbano, o trabalho dos escravizados era bastante comum, principalmente em atividades que forneciam lucro ou seus senhores, como era o caso dos chamados escravos de ganho. Nessas situações, eles desempenhavam determinadas tarefas, como vendas de produto ou prestação de serviço, com a obrigação de, ao final do dia, entregar aos seus donos a maior parte do que recebesse. Aí eu vou citar 3 exemplos de trabalhos escravizados na cidade. Tínhamos os quitandeiros de diversas qualidades. Os escravos de ganho vendiam produto pela cidade, arrecadando lucro para seus senhores. Tinha uma senhora sendo carregada aí por uma cadeirinha por escravo. Os escravos urbanos exerciam diversos serviços para os seus senhores. Eles eram responsáveis pelo transporte nas liteiras, que era a cadeira, tá? E também nas cidades, o transporte de mercadoria e os trabalhos pesados eram feitos pelos escravizados, tá? Como transportar saco de café, animais para o matadouro, enfim, outras atividades. Economia no segundo reinado. Durante o segundo reinado, houve uma diversificação das atividades econômicas. Muito embora o modelo econômico estivesse voltado para atender às necessidades do mercado externo. O cacau e a borracha ganharam destaque na produção agrícola. O surto da borracha, Pará e Amazonas, levou o Brasil a dominar 90% do comércio mundial. Porém, o principal produto de exportação brasileiro era o café. Como você está vendo aí, escravo em uma fazenda de café, fazendo todo o trabalho pesado. Resistência à escravidão. Eram os 3 pontos da resistência: fuga, confrontos direto com os senhores e capatazes, formação de quilombos. A mão de obra escravizada vigorou durante todo o período colonial e praticamente toda a época do Império Brasileiro. No entanto, os africanos e afrodescendentes sempre lutaram contra as condições a qual eram submetidas. Não aceitavam de modo passivo a escravidão. Existiam diversos modos de luta contra essa situação. Chamamos essa prática de resistência. Onde houver escravidão, houve resistência, e de vários tipos. Mesmo sob a ameaça de chicote, os escravos negociavam espaço de autonomia com os senhores ou fazia corpo mole num trabalho quebrando ferramenta, incendiando plantações, agredindo os senhores e feitores. Rebelava-se individual e coletivo. Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderiam caracterizar como a mais típica da escravidão,
Trata-se de fuga e formação de grupos de escravos fugidos. Resistência escrava. Lutas pela liberdade dos cativos. Revoltas, fuga, assassinato, feitiçaria e etc. Quilombos, principais estratégia. Os escravos fugidos formavam os quilombos, que consistiam em aldeias escondidas nas matas e no interior. Nesses locais, os ex-escravizados viviam de modo autônomo, ou seja, cultivavam seu alimento e realizavam trocas comerciais com populações vizinhas. Eles estabeleciam também o próprio modo de governo, muitas vezes seguindo tradições políticas de origem africana. Nos quilombos, os costumes de origem africana eram preservados, porque ali os ex-escravizados tinham liberdade para agir de acordo com sua cultura. As comunidades quilombolas representaram, durante o regime colonial e imperial, uma forte estratégia de resistência negra e um elemento de desestabilização da lógica escravista, uma vez que constituíam como ruptura social, ideológica e econômica do modelo vigente. Outro modo de resistência à escravidão era a prática cultural. Ao serem trazidos ao Brasil, os africanos e seus descendentes eram proibidos de exercer sua religião, de falar sua língua e de fazer os seus rituais. Parte dos costumes de origem europeia eram impostos a essa população que tinha o seu dia a dia voltado essencialmente para o trabalho, o que praticamente o impedia de manter a sua identidade. Desse modo, a preservação de costumes de origem africana representava uma forma de resistência à escravidão e à imposição cultural dos senhores. Como você vê aí na imagem, eles no momento de um ritual de capoeira. E aqui ficamos com a nossa atividade. No livro 333 e 330 e 333 e no caderno também.